Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje a respeito do porquê que a astronomia profissional atualmente não olha para o céu. Muita gente não sabe disso ainda, mas os astrônomos profissionais atualmente, eles não olham por um telescópio para o céu como os astrônomos amadores. Sim, olhar para o céu através de um telescópio é uma coisa característica de astrônomos amadores, pessoas que apreciam o céu e que, por sinal, foram elas a fazerem grandes descobertas iniciais dentro da astronomia. Foram elas a fazerem as principais descobertas dos planetas do sistema solar, de alguns aspectos das estrelas. Então, as pessoas, os astrônomos amadores, eles fizeram grandes descobertas. Tanto é que a profissão, de fato, de astrônomo é muito recente. Então, nós poderíamos considerar, inclusive, como astrônomos amadores, o próprio Galileu e outros. Só mais tarde que se criou, de fato, a ideia de um cientista astrônomo. Até mesmo que a própria ideia de ciência também é bastante recente. Mas, enfim, parece que o ser humano ele veio ao longo da história, as pessoas que se envolvem com os estudos da astronomia vieram cada vez mais se distanciando dos astros de fato. Então, se a gente pegar as primeiras ideias de astronomia, que são ideias ainda da época da Grécia Antiga, a gente vai ver que há uma proximidade muito grande do ser humano com o cosmos, com o universo. Tanto é que eles davam nome aos planetas de acordo com a sua realidade, com a sua cultura. Por isso, os planetas têm os nomes de deuses gregos ou greco-romanos, porque há uma certa proximidade entre o ser humano e os astros do céu. Daí vem também algumas coisas duvidosas, como a própria astrologia, que falava muito sobre a influência dos astros na vida das pessoas. E isso era observado pelos antigos de maneira direta, a olho. Então eles olhavam literalmente para o céu sem auxílio de nenhum equipamento, somente com a sua visão comum. E a partir disso eles faziam suposições a respeito dos astros. E isso é muito interessante de a gente pensar, principalmente quando algumas pessoas falam que não que gostariam de se envolver mais na astronomia, mas não podem apreciá-la devido a não terem condições financeiras. Lembrando, a maior parte dos planetas do sistema solar foram descobertos e nomeados antes mesmo da invenção do telescópio. Então, antes mesmo da invenção do telescópio, a gente já tinha o conhecimento dos planetas e eram nomeados Mercúrio, Vênus, a própria Terra, claro, Marte, Júpiter e Saturno. Somente Urano, Netuno e posteriormente Plutão que seriam descobertos muito mais tarde após a criação do telescópio, mas os outros planetas foram todos nomeados antes da criação do telescópio. Posteriormente, quando se criou o telescópio, você já tem um certo nível de distanciamento do céu, porque você deixa de olhar para o céu diretamente e passa a olhar para a lente ocular do telescópio. Claro que isso trouxe imensos avanços, só foi possível, por exemplo, ter uma certa precisão a respeito das crateras lunares, dos satélites de Júpiter e mesmo dos satélites de outros planetas, a partir das observações através de telescópio, que foram cada vez se desenvolvendo mais, se tornando maiores, mas até então a maioria desses telescópios ainda se tinha uma observação pela ocular, mesmo telescópios gigantescos que se construíam, telescópios de mais de 30 metros de comprimento, mas que ainda tinham uma forma de observar através da ocular. Depois se criou, claro, os telescópios também com espelhos, que foi aí uma revolução, porque eles produzem uma imagem muito mais nítida e muito mais limpa e também possibilita uma ampliação muito maior, mas ainda assim se tinha uma observação muito através da ocular do telescópio. Então ainda era uma certa proximidade e se olhava para o céu, porém a partir do equipamento. Mas posteriormente, essa ocular ela vem a ser substituída
por um sistema de chapa fotográfica, que era um sistema onde se apontava o telescópio para uma determinada região do céu, se colocava uma chapa fotográfica que levava horas para ser imprimida, para marcar de fato a imagem, e durante esse tempo esse telescópio ele permanecia apontado para aquele mesmo pedaço do céu, fazendo um leve movimento de correção para acompanhar o movimento da Terra. E por que isso? Por que se colocava essa chapa e se ficava essas horas e horas coletando a luz nessa chapa para fazer a impressão de uma fotografia? Isso se chama superexposição. Você superexpõe essa chapa por um longo tempo a uma determinada quantidade de luz para que ela consiga captar mesmo a mínima emissão de luz daquele espaço celestial. Então, aquele espaço do céu vai ficar enviando por horas a luz para essa chapa e ela vai conseguir registrar nela mesmo aquelas luzes muito fracas. Isso fez com que se descobrissem alguns planetas e alguns satélites que são invisíveis a olho nu e que mesmo com os telescópios comuns, através da ocular, não era possível visualizar, porque eram objetos extremamente pequenos e muito distantes. Posteriormente, a gente vai ter uma evolução muito grande das questões digitais e de toda a coisa da própria foto digital, e que faz com que, na verdade, os telescópios se tornem cada vez mais distantes. Então, se nesse momento se colocava uma chapa fotográfica para registrar a imagem e não mais uma observação direta do astrônomo na ocular, posteriormente, isso vai se transformar nem mais em imagem, porque a chapa fotográfica, ela ainda é uma forma de imagem. Então, era a imagem, a luz que o telescópio recebia, ficava impressa nessa chapa. Posteriormente, o que acontece é que muitos telescópios, e aí a gente entra na era dos radiotelescópios, muitos dos telescópios que inclusive são usados até atualmente, já não recebem nem imagem mais, eles recebem apenas dados, eles fazem leitura de dados. Para nós isso pode parecer meio estranho a princípio, mas eu já vou dar alguns exemplos do nosso dia a dia que talvez fique um pouco mais nítido. A grande foto atual que ficou muito em destaque do buraco negro, que na verdade não é uma foto do buraco negro, e sim uma foto do horizonte de eventos do buraco negro, já que o buraco negro não emite luz e, portanto, não tem como ser fotografado. Essa foto é um dos casos de que não é uma foto que foi registrada em chapa ou que foi feita de uma maneira direta. Ela é uma foto criada a partir de dados. E aí muitos podem dizer, mas se é uma foto criada, é falsa? Aí vocês teriam que considerar falso esse vídeo que vocês estão assistindo, vocês teriam que considerar falsa todas as conversas que vocês têm por telefone, todas as imagens que vocês veem na televisão, todas as músicas, por exemplo, que vocês ouvem, tanto no celular de vocês quanto ouviram no rádio ao longo dos anos, porque é isso. Os dados que criaram a foto do buraco negro e que criam várias outras imagens que os astrônomos utilizam são semelhantes aos dados que são enviados por meio de rádio, através das antenas, para a sua televisão, para o seu rádio e para que a sua internet funcione. Então, quando, por exemplo, você abre uma foto no teu computador, você abriu uma imagem ali no teu computador. Eu vou usar a imagem que é mais simples, porque se eu for usar outros exemplos vai ficar muito complicada a situação. Você abriu a imagem, a maioria já deve ter ouvido falar em um código binário, que é um código de positivo e negativo, ou 1 e 0, normalmente é utilizado para representar. Mas basicamente é um código, assim como o código Morse, que ele tem duas polaridades diferentes, ou seja, dois símbolos diferentes para representá-lo, e a combinação desses símbolos em posições diferentes formam informações que podem transmitir algo. Então, quando você abre uma imagem no teu computador, ele recebe através desse código binário a informação do que ele tem que projetar na tela. Então, por exemplo, ele vai receber que o primeiro pixel dessa foto, que são os quadradinhos
Para quem não sabe o que é pixel, vai ter que buscar aí no Google, porque vai ficar difícil eu ficar explicando cada detalhe, mas basicamente a foto ela é dividida em vários quadradinhos. Quanto melhor a qualidade da imagem, mais quadradinhos ela tem. Esses quadradinhos são chamados de pixels. E quando você abre uma imagem no teu computador, o teu computador ele recebe a informação de que o primeiro pixel dessa imagem ele deve ser de determinada cor. O segundo pixel dessa imagem deve ser de outra cor. O terceiro pixel deve ser de determinada cor. E assim o seu computador vai recebendo a informação de qual cor ele deve projetar no espaço de cada pixel dessa imagem. E assim se forma essa imagem na tua tela. E é mais ou menos isso que os astrônomos profissionais atualmente fazem. Então eles recebem informações de uma imagem, eles recebem informações através dos radiotelescópios e de outros modelos de telescópios de, por exemplo, qual é a composição de uma estrela, qual é a densidade dessa estrela, qual é vários aspectos, quais são as emissões de raio X, raio gama que essa estrela tem, qual é a emissão de ultravioleta dessa estrela, e através de todos esses dados, eles conseguem determinar qual é a cor da estrela, eles conseguem determinar qual é o formato, qual é a dimensão dessa estrela, qual é uma idade aproximada dessa estrela. Então, na verdade, atualmente, a maior parte dos astrônomos profissionais, eles passam a grande parte do seu tempo olhando muito mais para números e dados representados através desses números do que olhando para o céu, olhando para estrelas, olhando para os planetas. Para mim isso é um pouco, em certo nível, decepcionante, porque, caramba, né, astrônomo não olha mais para o céu. Mas, por outro lado, foi o auxílio de toda essa tecnologia que levou a coisas impressionantes, como, por exemplo, a confirmação da existência dos buracos negros, que até então eram muito mais uma ideia teórica do que uma confirmação de fato. Foi tudo isso que possibilitou, por exemplo, as tantas missões espaciais que levaram sondas para orbitar planetas e trazer imagens completamente diferentes do que se tinha até então, imagens muito nítidas dos planetas. Mas também toda essa tecnologia acabou afastando um pouco a astronomia do olhar para o céu, do olhar para o cosmos. Felizmente, nós que somos amadores ainda temos esse prazer. Os profissionais, ao menos em sua atuação, não têm mais esse mesmo prazer que nós temos. Uma das coisas, inclusive, que eu ouvi de um professor de astronomia, da USP, se eu não me engano, ele comentou que hoje qualquer bom astrônomo profissional prefere, sem dúvida alguma, uma espectrografia do que uma imagem de qualquer corpo celeste. E o que é espectrografia? A espectrografia é justamente essa coleta de dados do espectro de uma estrela ou de qualquer outro corpo celeste, que é basicamente uma leitura de quais são as cores emitidas pelo aquele objeto, quais são os tipos de raios que aquele objeto emite, sejam eles raio X, raio gama, luz ultravioleta, luz infravermelho. Então, esses tipos de dados são muito mais úteis para um astrônomo profissional do que uma imagem, de fato. Porque a partir desses dados ele consegue saber muito mais coisas. Uma imagem só vai revelar para ele que é um astro. E aí, se é uma estrela, vai ser uma bola, em geral, um objeto redondo que está em fusão nuclear, que emite alguns raios e luz. É isso que ele vai ver através da foto. Nenhuma novidade. A mesma coisa que toda estrela faz.
Porém, se ele tem esses dados, esse mapeamento espectrográfico da estrela, ele consegue normalmente saber qual é a composição dessa estrela, ele consegue ter uma base da massa dessa estrela, da idade dela, de quanto combustível ela está queimando, de quanto tempo ela ainda tem de vida, de qual é o risco que ela representa para a vida. E aí, pensando na possibilidade de vidas em outros planetas, é muito importante saber o quanto uma estrela é nociva para o sistema planetário que ela está inserida, porque isso vai determinar a possibilidade ou a impossibilidade de vida naquele sistema de planetas. Então você tem muito mais aspectos a serem explorados através de uma espectrografia ou de uma coleta de dados do gênero do que de uma imagem em si. Digamos assim, a mesma diferença que se eu olhasse para uma foto sua, de você que está assistindo esse vídeo nesse momento, na qual eu poderia talvez através da foto dizer a cor do teu cabelo, dizer a cor do teu olho, dizer a cor da tua pele, a tua altura, as tuas dimensões, ao menos ter uma certa noção, um palpite a respeito, seriam dados, mas não seriam tão interessantes e eu não saberia tanta coisa a seu respeito como se eu, por exemplo, pegasse, ao invés da tua foto, a tua biografia de vida. Então, se eu pego a tua biografia, eu vou ter ali a tua idade, as tuas informações básicas, a tua história de infância, quais são os teus amigos, em que tipos de emprego você trabalhou. Então perceba que eu vou saber muito mais coisas a seu respeito através da sua biografia do que através da sua fotografia. E é isso a diferença, então, entre você ter a imagem de um astro ou você ter, por exemplo, um registro espectrográfico ou você ter um registro de radiotelescópio. E é possível, sim, criar imagens a partir disso, como se fez do horizonte de eventos do buraco negro. Porque a partir dessa coleta de dados é a mesma coisa que a formação da imagem através dos pixels no teu computador. Você consegue, a partir desses dados, supor e formar uma imagem que possivelmente está muito próxima da imagem real, talvez mais próxima do que se captada pela lente, de fato. É isso então, um pouco a respeito aí do porquê que a astronomia atualmente não olha mais para o céu. É uma coisa que parece um pouco irônico até, que uma das ciências que mais estuda os corpos celestes não olhe mais para o céu. Mas existem muitos equipamentos olhando para ele e apontados na direção do céu, fazendo esse trabalho para os astrônomos. E basicamente hoje em dia o que os astrônomos mais fazem é interpretar dados. Então, realmente, a astronomia hoje ela fica muito mais focada na interpretação de dados do que em uma observação direta de corpos celestes. É isso, se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ajuda o nosso canal a crescer, porque a gente ganha acesso a outras ferramentas que o YouTube disponibiliza e que a gente poderia estar compartilhando mais conteúdos e mais materiais com vocês.